Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos de bendizer o teu nome, de engrandecer o teu nome, de cantarmos, ó Deus, as tuas maravilhas, de falarmos da tua fidelidade, de expressarmos através da música o teu evangelho, quando confessamos e entendemos a cruz e a crucificação de Cristo Jesus como algo central na história, Pai. Mas não somente isso, a ressurreição, ó Pai, ela é o fato de grande alegria, pois é nessa ressurreição que nos alegramos, ó Senhor. Nós alegramos porque o Senhor é fiel e cumpre todas as tuas promessas e nos reconecta com o Senhor através do sacrifício de Cristo Jesus. Então, por meio desse sacrifício, Pai, nós nos achegamos ao Senhor e pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor derrame da tua graça e do teu amor sobre nossas vidas, para que possamos compreender a tua palavra, Senhor. Compreender a tua palavra de maneira prática e sábia, aplicando à nossa realidade, Senhor. Que ela não seja algo abstrato na nossa mente, que não sejam conceitos ou uma mera filosofia, mas que ela transforme os nossos corações e as nossas vidas. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos terminando, depois de vários sermões, o Evangelho de Marcos. Vai dar 51 sermões, que não é uma boa ideia, mas é 51 sermões. 51 sermões sobre o Evangelho de Marcos, nós vamos terminar hoje à noite. Hoje à noite. Então nós vamos entrar no capítulo de número 16. E lemos como igreja. Olha que bênção é você trabalhar expositivamente a palavra de Deus. Expositivamente, como igreja, aos domingos, nós lemos o Evangelho de Marcos todinho. Que bênção, hein? Que bênção. Podemos dizer isso. Terminamos mais um livro das Sagradas Escrituras. E é sempre com grande alegria que eu faço isso. Porque nós terminamos uma jornada e vamos logo depois do aniversário da igreja, né? Porque no aniversário da igreja a gente vai ter aqui vários pregadores, né? 155 anos de fundação da nossa igreja, então vários pregadores, amigos nossos vão estar pregando e não teremos pregação expositiva, mas não um livro corrido, né? Vamos trabalhar em cima de um tema. Aí, a setembro, outubro, a gente volta para pregar expositivamente sobre aqueles livros que nós sabemos que existem, mas nunca lemos nas Sagradas Escrituras. Sofonias. Está lá, não sei se você sabe. Está lá, não está? Sofonias. Mas você nunca lê. Não seja mentiroso. Naum. Naum. Tem alguns crentes que falam, mas quem que é esse Naum? Vamos falar sobre ele também. Mas a gente vai terminar agora o Evangelho de Marcos. Eu não vou me alongar nesta introdução. Por quê? Porque o final do Evangelho de Marcos, ele é um dos textos mais difíceis de se pregar em uma comunidade cristã. Ele é um dos textos mais difíceis. Não sei se você já leu o Marcos capítulo 16. Você já leu Marcos capítulo 16? Se você já leu Marcos capítulo 16, quando você chega, olha aí na sua Bíblia, pode abrir seu celular, olha aí na sua Bíblia, vai. Eu vou ter a esperança de que você não estará olhando as suas redes sociais neste momento. Isso vale para os jovenzinhos do fundão da galeria aí. Tá bom? Porque agora, não sei se vocês viram, sistema novo de som na igreja. A galeria está me ouvindo bem aí agora? Olha só, estão todo mundo feliz lá em cima agora. Graças a Deus por isso. E também tem caixa de som lá para os diáconos. Eu posso falar mal dos diáconos agora que ficam ali conversando, certo, meus irmãos? Não tem ninguém conversando agora. Olha que bênção, olha que bênção. Todo mundo aqui na porta. O Enoque está conversando ali. Tá bom? Tá vendo? Agora aí, ó. Agora, meus irmãos, o bicho pegou, porque o pessoal não tem mais desculpa lá no átrio, não. Bom, abriu aí o Evangelho de Marcos, capítulo 16.
O verso de número 8, parece que acaba ali o evangelho. Não parece? Parece que acaba ali o evangelho de Marcos. Porque se você vai para o verso de número 9, tem uma repetição de personagem. Maria Madalena, que já é citada no verso de número 1, aparece de novo. E aparece sozinha. Parece que a cena não tem uma continuação. Não é? Parece que mudou. É um dos evangelhos mais difíceis de serem pregados. E aqui nós somos uma igreja muito honesta com nossa teologia, e vocês sabem disso. Por que isso acontece? Porque a parte final, a partir do verso de número 9 do Evangelho de Marcos, não está em alguns dos manuscritos. Não está. Ela está em alguns dos manuscritos que a gente usa para a tradução das Sagradas Escrituras, que é o texto receptus, que a gente chama. Então, tanto as traduções, a maioria das traduções protestantes, reformadas, como a King James e outras, a NVI, a revista, todas as traduções brasileiras, a ARA, né, a revista Almeida atualizada, a nova revista Almeida atualizada, do século XXI, todas as traduções usam como referência o texto Receptus, que é o texto que tem o maior aparato crítico que a gente pode utilizar para a tradução dos originais. Porque as nossas Sagradas Escrituras, ela não é traduzida direto do texto latim, como acontece com outras confissões cristãs, mas ela é traduzida do grego e do hebraico. Em alguns manuscritos, a gente não tem o versículo de 9 a 20, e pode perceber, se você está com a revista atualizada ou com a NVI, esse texto está ou em colchete ou em parênteses, para demonstrar que ele não está em alguns dos textos originais. Isso é um problema? De maneira nenhuma. Aprove ao Senhor que parte desse texto do Evangelho de Marcos fosse colocado mais tarde. Mas isso não acontece somente com o Evangelho de Marcos. Quer que eu te mostre isso? Se o celular me ajudar agora, e me ajudou, você pode olhar isso, por exemplo, no Evangelho de João. Presta atenção no Evangelho de João, no capítulo de número 20. Lá no verso de número... Opa, calma aí. Saiu aqui. Isso, número 30. Olha como o capítulo 20 de João termina. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, no Evangelho de João. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham a vida eterna, a vida em seu nome. Finalizou, não finalizou? Acabou. Daí você tem o João 21. Depois. Mas isso também não acontece só no Evangelho de João. Acontece, por exemplo, no texto de Deuteronômio. Por quê? O texto de Deuteronômio, a gente tem, no final do texto, nós temos a narração da morte de quem? De Moisés. Ora, mas se Moisés morre, quem narra a sua morte? É um texto acrescentado mais tarde. Então perceba, aprove o Senhor em sua sabedoria e graça nos dar o final do Evangelho de Marcos. Desta forma, diferente de todas as outras mensagens que a gente fazia a contextualização do texto dentro do seu próprio capítulo, hoje eu vou fazer diferente, eu vou partir o texto. Pela manhã, nós vamos olhar o Evangelho de Marcos, capítulo 16, de 1 a 8. E à noite, nós vamos de 9 a 20. Ok? Sendo assim, abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, capítulo 16, no verso de número 1. Diz o seguinte, texto bíblico. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras:
quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Segundo os estudiosos e alguns dos códices, dos textos originais, para remover essa pedra de frente do sepulcro, precisaria de 20 homens. Era uma pedra extremamente pesada. E se você está em sintonia com os outros evangelhos que narram o sepultamento de Cristo Jesus, você vai perceber duas coisas. Primeiro, havia uma guarda pretoriana na frente do sepulcro, guardando o sepulcro. Na porta do sepulcro estava selado com um selo de Pilatos, que não poderia ser o quê? Rompido. E a maioria dos estudiosos converge para uma única explicação. A pedra, ela foi movida de dentro do sepulcro para fora. Todos os estudiosos, mesmo os mais liberais, dizem isso. Então, quando as mulheres estão questionando isso, é uma questão que deve ser pertinente àquele momento. Mas vamos continuar a leitura do texto. O verso de número 5. Entraram no sepulcro, viram um homem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. E nós vamos até aqui. Quando eu estava estudando esse texto, diante da indagação que eu fiz no começo da minha preleção aqui, eu fiquei ansioso. Eu não sei vocês, mas eu sofro de ansiedade prévia. Vocês sofrem de ansiedade prévia? Vocês sofrem de ansiedade prévia? Ansiedade? Vocês ficam ansiosos com as coisas? Às vezes. Todo domingo, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou uma pessoa tímida. Não parece, eu sei que você está achando que isso é uma história para envolver você naquilo que eu estou falando, mas não é. Pergunte para minha esposa. Pergunte para minha esposa, porque perceba uma realidade. Deus foi tão bom comigo que quem se aproximou de mim não fui eu que fui a minha esposa, foi ela que veio a mim. Porque eu sou tímido. Brincadeira, eu que fui a ela. Mas o fato é que muitas vezes nós ficamos ansiosos. E a pergunta que eu queria levantar para vocês nessa manhã é essa: você já se pegou lutando contra a ansiedade? Sentindo-se sobrecarregado por preocupações que parecem dominar a sua mente? Te dominam? Você já passou por essa situação? Aonde a ansiedade, ela coloca uma carga tão pesada em você, que você parece cativo dela. Será que somente você passa por isso? Fui pesquisar. E percebam, o Brasil é considerado o país com maior prevalência de transtorno de ansiedade do mundo. Dados da Organização Mundial da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde mostram que, perceba, aproximadamente 9,3% dos brasileiros, ou cerca de 18,6 milhões de pessoas, sofrem de ansiedade patológica. 18 milhões de pessoas sofrem no Brasil de ansiedade patológica. O Brasil lidera o ranking mundial. Alguma coisa nós teríamos que liderar nesse mundo, né, meus irmãos? Algumas coisas. Que seja o ranking da ansiedade, então. Seguido por Paraguai, Noruega, Nova Zelândia e Austrália.
mas nós somos aqui medalha de ouro na ansiedade. Ainda, um outro estudo, um levantamento nacional recente, da Covitel, 2023, agora, 2023, ouviu 9 mil pessoas de todas as regiões do Brasil entre janeiro e abril de 2023 e revelou. O que esse estudo revelou? 26,8% dos brasileiros recebem diagnóstico médico de ansiedade. Olha, está junto com o pessoal da Organização Mundial da Saúde. 31,6% da população mais jovem, de 18 a 24 anos, é ansiosa. A maior índice entre todas as faixas etárias. Os nossos jovens estão sofrendo de ansiedade. Os nossos jovens estão sofrendo de ansiedade. E eu tenho uma tese para isso. A culpa é desse negócio aqui. A culpa é deste negócio aqui. Porque dentro desse negócio, que é uma bênção, não é uma maldição. A maldição é a forma como você usa esse negócio. Ok? Calma aí, deixa eu... Acendi minha lanterna agora. Ah, apagou. Só para chamar a atenção. A forma é como você usa ele, que é uma maldição. Porque dentro desse negócio existe uma coisa chamada redes sociais. Aonde nas redes sociais, uma das coisas que nós aprendemos nas redes sociais é a comparação. Nos comparamos diretamente, diariamente com a felicidade de outras pessoas. Você se compara com o que as outras pessoas têm, recebem, ganham, para onde elas viajam, os restaurantes que elas frequentam. Então imagine um dia, à noite, depois de um dia de trabalho, você cansado, sobrecarregado, você tomou uma bronca do seu patrão, do seu chefe. Sabe aquele dia que você não deveria ter levantado da cama? Daí você chega na sua casa, cansado, sobrecarregado, com a bronca do seu chefe na sua cabeça. E a única coisa que você tem para comer naquela noite, porque você não conseguiu passar no mercado, vida corrida, é o famoso pão com ovo. O pão que sobrou do café da manhã. Pão meio duro com ovo. Daí, você senta, faz o seu pão com ovo, dá a sua oração dando graças a Deus por aquilo que você tem, porque você é um crente, afinal de contas. Você agradece. E daí você abre para passar o tempo, enquanto você come ali o seu dia em qual você não deveria ter acordado. Você abre as suas redes sociais. E aquele seu amigo do trabalho está numa pizzaria, num restaurante francês, tomando um vinho. E você comendo o seu pão com ovo. E você ora novamente dizendo, por que os ímpios prosperam? E você fica com raiva de si mesmo, com inveja. O seu coração se torna o quê? Ansioso. Isso tem acontecido a rodo na nossa cultura. A rodo na nossa cultura. Perceba, a última. As prevalências são maiores no centro-oeste, regiões do Brasil, 32,2%, e entre as mulheres, 34,2%. As mulheres, entre os gêneros, são mais ansiosas do que os homens. Por que nós não conseguimos lidar com a nossa ansiedade? Por que nós andamos tão frustrados e presos? Por que não conseguimos ser gratos pelo pouco que nós temos? Perceberam? Porque a ansiedade provoca no nosso coração uma insatisfação permanente. Insatisfação permanente. O que é uma insatisfação permanente? Eu vou te dar um sentimento, uma imagem
para você guardar isso para o resto da sua vida de uma insatisfação permanente. Você acorda de manhã, levanta da cama, e no percurso da cama para o banheiro, existe a quina da cama. E você dá com o seu dedinho na quina da cama. Você já sentiu aquela dor? A dor do dedinho? Se você não sentiu essa dor, você é um agraciado. Porque vira e mexe eu sinto essa dor. E ela persiste durante algumas horas do dia. E faz te lembrar daquilo o tempo todo. A insatisfação permanente faz você lembrar dos seus trupicões, das suas topadas, daquilo que você não tem, dos seus deslizes. E todo o tempo os seus olhos estão sobre aquilo. E você então não consegue ser grato por absolutamente nada. Porque a todo momento, na sua vida, no seu coração, na sua história, vem esse sentimento. O que eu quero hoje com vocês, perguntando para a Bíblia, como nós fizemos o tempo todo aqui no Evangelho de Marcos, como esse texto aterriza na nossa realidade? Como esse texto molda o meu caráter ao caráter de Cristo Jesus? Como esse texto transforma a minha vida? Eu queria caminhar com vocês nesse sentido. E passar para vocês alguns princípios de como vencer a ansiedade. E o primeiro deles é esse. Nós precisamos vencer a ansiedade não negligenciando as palavras de Jesus. As preocupações da vida, elas dominam o nosso coração quando nós negligenciamos as palavras de Jesus. Quando negligenciamos as palavras de Jesus, as preocupações da vida rapidamente dominam o nosso coração. Perceba o que acontece no movimento do texto que nós lemos. Qual é a pergunta, qual é a preocupação dessas três mulheres? Qual é a ansiedade prévia delas? Quem removerá a pedra? Quem removerá a pedra? Nós estamos indo, ela está num ato de amor, elas vão lá para cuidar do corpo de Jesus, prestar as suas últimas homenagens, essa era a ideia do texto, elas iam prestar as suas últimas homenagens, porque se você lembra, nos outros evangelhos é narrado que tanto José de Arimateia quanto Nicodemos, eles já tinham embalsamado o corpo de Jesus com lençóis brancos e com os óleos aromáticos. O corpo de Jesus já havia sido preparado para o sepultamento. Então, neste momento da história, essas mulheres elas vão prestar as suas últimas homenagens, o que era, naquela cultura, extremamente aceito. E a elas tem uma preocupação. Elas vão conversando na caminhada, quem removerá a pedra? Pergunta. Elas deveriam ter essa preocupação? Sim ou não? Se essas mulheres prestassem atenção, não só essas mulheres, né? Não vamos aqui transformar essas mulheres, né? Nós não queremos, os discípulos, vamos pôr todo mundo aqui no bolo, tanto lá os 11 que sobraram, quanto essas mulheres e aqueles que não faziam parte do colégio dos 12. Se os discípulos, aqueles homens e mulheres, prestassem atenção nas palavras de Jesus, eles estariam ansiosos? Sim ou não? Por que não? Simples. Por alguns motivos. Porque Jesus, ele já havia dito que ressuscitaria. Marcos capítulo 8, verso 31, Jesus começou a ensinar os seus discípulos
que ele deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. 9, capítulo 31. Jesus diz novamente, perceba, Jesus diz novamente, que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, que o matarão, mas que depois de 3 dias ele ressuscitará. Marcos, capítulo 10, versículos 33 e 34. Jesus, pela terceira vez, prediz que será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei, que o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser zombado, cuspido, açoitado e morto, e que depois de 3 dias ressuscitará. Quantas vezes Jesus falou a verdade da ressurreição àqueles homens e mulheres? 3 vezes. Aqueles homens e mulheres estavam atentos à voz de Jesus? Na verdade, o Evangelho de Marcos relata que eles não conseguiam compreender esta realidade. Eles se sentiam confusos. Eles ouviam Jesus falar sobre a ressurreição, eles ouviam Jesus descrever. Perceba, o último versículo, 34, 10, 33 a 34. 10, 33 a 34. Jesus descreve de maneira prática, real, o quê? Os últimos dias, as últimas horas dele entre o povo. Era para as pessoas ficarem admiradas com aquilo que estava acontecendo? Era para a ansiedade tomar conta do coração daqueles homens e mulheres? Sim ou não? Eu sei que para nós agora, olhando toda a história, a gente olha e fala assim, Wellington, esse pessoal é muito fraco na fé. Uai, eles não prestaram atenção no que Jesus estava dizendo. Nenhum deles, nenhum momento, eles se lembraram dos fatos que Jesus já tinha predito sobre a sua morte, sobre como ele morreria, sobre os fatos. Eles não se lembraram. Eu posso olhar para você e dizer, realmente, esses homens e mulheres do primeiro século são como nós, homens e mulheres do século 21. Quantas vezes nós abrimos as Sagradas Escrituras, nós ouvimos sobre o cuidado de Deus e nós não cremos no cuidado de Deus? Quantas vezes nós lemos textos como entrega os teus caminhos ao Senhor, descansa nele, o mais ele fará. Olha aí, vocês até sabem de cor. Mas a gente não entrega os nossos caminhos ao Senhor, nós não descansamos nele e nós não confiamos que o mais ele fará. Porque perceba, o texto ao qual citei agora, ele fala, você precisa o quê? Se você não entrega os seus caminhos ao Senhor, você descansa nele? Não. Se você não entrega, você não descansa e logo você não confia que ele é bom e que ele faz as coisas e cuida de você. Então a primeira ação que você precisa ter no seu coração é a confiança extrema. O texto bíblico nos exorta a essa realidade diante da ansiedade do nosso coração. Por quê? Porque a ansiedade do nosso coração nasce do desejo de controlar todas as coisas, de controlar os nossos destinos, de controlar o nosso futuro, de ditarmos os nossos planos. Esses dias eu estava estudando com o pessoal do grupo pequeno e a gente falava sobre
Eu não lembro sobre o que a gente falava. Mas a gente falava sobre alguma coisa, não sei se ansiedade ou se ficar em silêncio. Eu acho que era sobre ficar em silêncio. E a gente lembrou do texto que diz, olha, você precisa aquietar-se e ficar em silêncio para saber que Ele é Deus. Porque a verdade é, se você não se aquieta e não fica em silêncio, você não reconhece que Ele é soberano. Porque a nossa tentação diante da nossa ansiedade é falar o tempo todo. É falar o tempo todo. É brigar o tempo todo. Nós somos altamente belicosos. Briguentos. Se você olhou para mim belicoso, o que é isso? Deixa eu dizer, briguento. Nós somos pessoas altamente briguentas porque nós somos altamente ansiosos. Nós não esperamos. Nós temos uma dificuldade tremenda do quê? De esperar. Esperar. Agora perceba. Olha o que o texto da ressurreição nos ensina. Aqueles homens e mulheres precisavam o quê? Esperar durante 3 dias. 3 dias eles precisaram esperar o silêncio de Jesus. O silêncio de Deus diante de todos os fatos. 3 dias. Deus ficou em silêncio, tudo aconteceu. Eles fugiram, Jesus morreu, foi sepultado, tudo aconteceu e Deus ficou em silêncio durante 3 dias. 3 dias de silêncio. Nós aguentamos o silêncio de Deus? Nós aguentamos o silêncio de Deus? Você ora e você quer logo o quê? Uma resposta. Mas por que você ora e logo você quer uma resposta? Você ora e logo você quer uma resposta, logo porque o seu coração é ansioso demais. Você não sabe esperar. Eu não sei esperar. O Senhor está demorando demais. Mas perceba uma coisa, Deus, ele não avança no processo. Deus, ele não avança no processo porque você acha que está demorando demais. Deus, ele tem o tempo certo, como diz Eclesiastes capítulo 3, nós estamos cansados de ler esse texto, porque ele é um texto muito bonito para ser lido, mas não para ser praticado. Não é verdade? O que diz lá em Eclesiastes capítulo 3? Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de costurar e há tempo de rasgar. Há tempo de abraçar e tempo de espalhar. Há tempo de juntar e tempo de jogar. Há tempo de juntar. Tem tempo para tudo quanto é a experiência da vida lá. E nós achamos lindo o texto. Mas nós não queremos o quê? Praticar aquilo que está no texto. Porque praticar aquilo que está no texto é viver cada uma daquelas experiências confiando na graça e na soberania de Deus. Perceba, todas as experiências que estão em Eclesiastes, capítulo de número 3, são experiências de prazer e alegria? Não. Não são. Porque existe tempo de amar e tempo de deixar. Há tempo de se alegrar e tempo de chorar. Mas nós não gostamos disso. E essa é a experiência que esses discípulos estão passando.
Eles não ouviam, não estavam atentos à voz de Jesus e estavam tendo o seu coração, a ansiedade do seu coração tomou conta a ansiedade do coração dele tomou conta dos olhos, e ao tomarem conta dos seus olhos, eles não conseguiram ver aquilo que estava diante deles. Não conseguiram ver. Porque perceba, durante 3 vezes, Jesus diz que ele vai ressuscitar. Não é isso? Então, faça comigo o seguinte exercício. Você ouve, você é um dos discípulos. Transporte-se. Use a sua imaginação. Eu sei que é difícil para nós, gente velha, usar a imaginação. Mas vamos tentar ser criança aqui e entrar no reino dos céus. Ok? Vamos tentar ser criança e entrar no reino dos céus. Usa a sua imaginação. Você é um daqueles discípulos. E daí você ouviu, caminhou com Jesus. Você viu Jesus multiplicar os pães e peixes. Você viu Jesus andar com Pedro sobre as águas. Você viu Jesus ressuscitar o Lázaro. O Lázaro saiu do túmulo, pulando. Foi uma cena muito engraçada. Imagina um homem sair do túmulo pulando, todo atado. Não é um negócio esquisito? Eu acho esquisito. Mas ele saiu. E você viveu todas essas experiências. E você ouviu 3 vezes Jesus falar que ele ressuscitaria. Mas como todo homem mortal, você falou assim, esse Jesus, como os irmãos deles disseram, e os próprios discípulos, e o próprio Pedro, Jesus, isso aí você está exagerando. Você pode andar sobre as águas, você pode ressuscitar os mortos, você pode curar os cegos, limpar os leprosos, mas ressuscitar dos mortos você sozinho não dá. Você está exagerando. Bom, Jesus é morto, Jesus é condenado, morto, crucificado, morto, sepultado. Daí você está com aquelas mulheres indo ao túmulo de Jesus. Prestar as suas últimas homenagens. Mas você está ligado que Jesus disse o quê? Que 3 vezes ele ressuscitou. Que 3 vezes ele ressuscitaria, não. 3 vezes ele disse que ressuscitaria. Você está ligado? E daí você vai chegar, você olha e a pedra não está lá. O que você faz? Vocês imaginaram? Ou eu imaginei tudo isso sozinho? Vocês me deixaram falando sozinho até agora. Vocês não foram comigo nessa viagem. Daí você olha, o que você faz? Opção número 1. Você prestou atenção no que Jesus disse e você fala, tá vendo? Ele ressuscitou. Ele estava certo. E você sai alegre, porque afinal de contas, você viu aquilo e falou, caramba, ele estava certo. Ele, mais uma vez, Jesus estava certo. Mais uma vez, ele acertou. Você olha e fica com medo, atemorizado. Você olha e fica perplexo. O medo toma conta do seu coração a ponto de você não ter coragem de falar para os outros aquilo que aconteceu com você. O que você faz? Você decide. Quem que era o tempo do Você Decide na TV? Você lembra disso? Eu lembro. Você decide, tinha que ligar, lembra? Para decidir o final da história? Então, sou velho, gente. Você decide. O que você faz? Você se alegra ou você fica com medo? Você teme pelo futuro ou você se alegra pelo presente, percebendo que Deus, apesar das circunstâncias, está cuidando de todas as coisas? Porque esse é o recurso literário que Marcos usa para colocar o nosso coração em xeque.
Essa é a pergunta que o versículo de número 8 faz a mim e a você. Diante da notícia da ressurreição, o que você faz? Como você se alegra? Diante da notícia da ressurreição, o medo entra no seu coração e você continua ansioso com tudo aquilo que você passa na sua história. Ou você fala, não, eu estou confiando nesse Deus que Ele ressuscitou Jesus dos mortos. Essa é a realidade do texto. O texto está nos colocando em xeque. Porque o nosso coração nos cega para a realidade da ressurreição. O nosso coração faz isso. Diante dos problemas, das dores, das decepções, das promessas não cumpridas, das desilusões, o seu coração fica duro, impenetrável, e você fica ansioso. Um segundo princípio que o texto bíblico me leva a refletir é esse. Encontre a verdadeira libertação da ansiedade, firmando-se na verdade e não nas experiências passageiras. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós temos um erro dentro da igreja evangélica brasileira. E qual é o erro da igreja evangélica brasileira? Nós queremos experiência em detrimento da verdade. Qual é o culto bom? Nós somos presbiterianos e nós culto bom é culto de ensino. Culto bom é culto que o pastor citou o grego 3 vezes, o hebraico 2, e falou pelo menos 4 vezes sobre a exegese do texto. Daí o presbiteriano fala, nossa, pastor, culto bom. Mas vamos para o nosso meio mais geral. O que é culto bom no meio geral? O culto que você sentiu o quê? Arrepio. Aí hoje eu entrei nessa igreja e eu senti Deus. Senti Deus. O pastor falou para mim. Para mim. Eu tenho medo desse negócio. Quando alguém chega na porta para mim ali, você pode falar essas coisas para mim que eu não, na hora não tenho problema nenhum, mas eu fico pensando depois. Sabe? Depois. Eu sou pós-mente. A pessoa chega para mim e fala, pastor, Deus falou comigo e fala o que Deus falou com ela. E eu olho e falo, mas eu não falei nada disso. Foi Deus mesmo. Isso acontece de vez em quando. A experiência de um culto bom é quando a gente sente, independente se aquilo que a gente ouviu é verdade ou não. É verdade ou não. Muitas vezes os nossos olhos não estão sobre a verdade, aonde deveriam estar os nossos olhos. Porque, segundo o Evangelho de Jesus, é a verdade que liberta os nossos corações e não os nossos sentimentos. E não os nossos sentimentos. Então, veja o que o texto mostra aqui para a gente. Perceba. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram o quê? Amedrontados. Sentimento. Olharam, entraram. Imagina. Essas mulheres, elas são corajosas, né, meu? Eu fiquei pensando depois. Elas olham pedras e elas entram no sepulcro. Eu não entraria, não. Eu não entraria, mas elas são mulher, velho. Mulher é um bicho curioso, né, mano? Mas vamos lá. Elas ficaram amedrontadas e esse é o sentimento que está nelas. Agora percebam. Não tenham medo, disse ele.
vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, ele dá para elas uma referência histórica e geográfica. Histórica e geográfica. Vocês estão procurando Jesus, aquele, o Nazareno, que morou em Nazaré boa parte da sua vida. Jesus, o Nazareno. Ele mostra a identidade de quem Jesus é. E foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Agora perceba, ele dá as evidências. Vejam o lugar onde o haviam posto. Os fatos, a verdade. Está aqui. Não é a emoção de ver um anjo. A emoção foi o medo. Por isso, então, que o anjo diz para elas, vocês não precisam ter o quê? Medo. Vocês não precisam ter medo, porque a verdade da ressurreição foi estabelecida. Vocês não precisam ter medo. Eu sei, vocês estão amedrontados, mas não fiquem. Não fiquem. Percebe, então, a realidade que o texto nos põe. A cura para o medo paralisante e o assombro desordenado dos sentimentos, quando perdemos o controle e somos surpreendidos pelo inesperado, é a verdade. É a verdade que nos liberta e restaura a ordem em meio ao caos. É a verdade do Evangelho que restaura a ordem em meio ao caos da nossa vida, em meio ao caos da nossa ansiedade. O anjo declara, o crucificado, aquele que foi crucificado, ressuscitou. Ele convida as mulheres a verificar o lugar onde havia visto o corpo de Jesus pela última vez. Marcos capítulo 15, verso de número 47. Essa referência ao local do sepultamento, a Jesus como crucificado, é fundamental. As mulheres não são chamadas para uma experiência mística ou para um encontro meramente espiritual. Elas são direcionadas ao Jesus real, aquele que morreu e foi crucificado na presença delas. A realidade. A realidade, a verdade. Quantas vezes nós queremos lidar com os nossos problemas de maneira fantasiosa? De maneira fantasiosa. O anjo chama essas mulheres à realidade. A verdadeira fé nos chama à verdade. Os verbos usados no versículo de número 6 conectam os dois lados do evento da Páscoa. O anúncio do anjo vincula de forma inseparável o Jesus histórico do Jesus ressuscitado. O anjo chama essas mulheres a essa realidade, demonstrando a elas o cerne do Evangelho, as boas novas da proclamação. Pela primeira vez na história, o túmulo está vazio. Ele foi aberto de dentro para fora. O crucificado vive. E elas estão vendo a promessa de Deus se cumprindo na sua frente. Marcos capítulo 9, verso de número 1. O reino de Deus veio com poder. Porque a pergunta é: qual é o ponto crucial do Evangelho? E aqui para nós precisamos mudar, meus irmãos, nós precisamos mudar a nossa cultura. E eu falo isso com pesar no nosso coração, porque nós somos envoltos pela cultura pop. E infelizmente na nossa cultura pop, popular, a festa mais importante do cristianismo é a natividade, é o nascimento de Jesus. Mas não deveria ser. Não deveria ser. Porque se nós empobrecermos a Páscoa, nós não temos o porquê nos alegrarmos no nascimento de Jesus. Na verdade, vai chegar um momento nessa igreja, e eu espero em Deus que isso chegue, que a nossa grande festa para a cidade não será mais o Natal, mas a ressurreição do Cristo. A ressurreição do Cristo, porque é o ponto crucial. É aonde todos os ateus ou agnósticos devem se dobrar se eles reconhecerem essa verdade. Perceba, é a ressurreição de Jesus o ponto crucial de tudo. Por quê? Porque se a ressurreição é a verdade,
então várias outras coisas da fé cristã, ou vários outros pontos da fé cristã também são. Por exemplo, se a ressurreição é verdade, Deus existe. Se a ressurreição é verdade, Deus existe. Se a ressurreição é verdade, Jesus é esse Deus. Se a ressurreição é verdade, a Bíblia é verdadeira. Se a ressurreição é a verdade, o céu e o inferno são reais. Se a ressurreição é verdade, Jesus faz a diferença se você vai para um ou para outro. Tudo isso culmina na verdade da ressurreição. Então perceba, se você diminui a ressurreição de Jesus, você diminui o quê? O Evangelho. O Evangelho. E daí, segundo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, se nós retirarmos a ressurreição da história, porque essa é a tentativa da nossa cultura, não se enganem. Esses dias eu estava lendo que a Netflix comprou o direito de refazer ou refilmar, não sei se vai ser um live action ou se vai ser anime, mas eles vão refazer a Nárnia, as histórias, as crônicas de Nárnia. E havia um movimento dentro da Netflix de se arrancar Aslan da história de Nárnia. Se você retira Aslan de Nárnia, o que sobra? Se você tira a ressurreição do Evangelho, o que sobra? O que sobra? Nada. Jesus seria mais um grande líder, mais um vulto da história. A ressurreição e esta história nos coloca aqui no centro disso. É o fato. A verdade da ressurreição nos liberta das ilusões do nosso coração. A verdade da ressurreição retira o medo que muitas vezes nós estamos envoltos. Perceba, o John Piper, ele diz algo sensacional. Ele fala assim: minhas emoções não são Deus. Deus é Deus. Minhas emoções não determinam a verdade. A palavra de Deus a define. Elas são meros reflexos da minha percepção mental e frequentemente estão desalinhadas com a verdade. Quando isso acontece, o que ocorre todos os dias em algum grau, tento não distorcer a verdade para justificar meus sentimentos imperfeitos. Quantas vezes nós tentamos justificar os nossos sentimentos através das Sagradas Escrituras? O movimento deveria ser o contrário. Em vez disso, clamo a Deus: purifique minha percepção da sua verdade e transforme meus sentimentos para que estejam alinhados com a sua verdade. Você está disposto a mudar a forma com que você ora? Para que Deus não realize os seus planos. Vamos mudar as nossas orações. Deus não realize os meus planos. O que você acha dessa oração? É uma boa oração? É uma boa? Mas essa não deveria ser a nossa oração. Deus não realize os meus planos, porque os meus planos, os meus sentimentos, as minhas percepções, elas são falhas. Elas são míopes. Elas sofrem de hipermetropia. E por sofrerem de hipermetropia e serem míopes ao mesmo tempo, eu não consigo ver a realidade à minha volta. Então, Senhor, faça na minha vida a tua vontade, os teus planos. Eu submeto hoje os meus planos ao Senhor. Por que aquelas mulheres estavam
assombradas de medos diante da ressurreição. Porque assim como nós, elas não tiveram a coragem de submeter as expectativas dela à soberania de Deus. E mesmo diante da verdade, elas ficam com medo e fogem. O que você vai fazer hoje? Essa é a pergunta do texto. Diante da verdade da ressurreição, você vai continuar com o seu coração ansioso? Diante da verdade da ressurreição, você vai continuar lutando com Deus? Ou você vai se render? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, ore ao Senhor. Pai, não existe nada de diferente entre esses primeiros discípulos e nós aqui. Muitas vezes, ó Deus, nós somos tomados pela ansiedade, pelo medo, pelo assombro. E nós não confiamos na Tua graça, Senhor. Nós temos pressa, Pai. E ao termos pressa, nós não conseguimos ver a Tua boa mão atuando nas nossas vidas. Nós não sabemos esperar, Senhor. E ao não saber esperar, nós vendemos a nossa primogenitura por um prato de lentilhas. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito trabalhe nas nossas vidas e no nosso coração, para que possamos entender a realidade da ressurreição como algo central na nossa existência. E essa verdade faz com que todo medo, toda ansiedade se dissipe diante da maravilhosa soberania de Deus sobre todas as coisas. A maravilhosa soberania de Deus sobre a morte, porque Jesus, na sua ressurreição, venceu a morte. Nós não temos medo mais de nada. O último inimigo, o grande inimigo, foi vencido. Foi vencido pela cruz do Calvário, pelo sacrifício expiatório de Cristo, pela substituição, o justo morrendo pelo injusto. A verdade do Teu Evangelho, isso deveria regozijarmos no nosso coração, deveria provocar uma grande alegria e segurança diante de todos os fatos que vivemos. Porque diante da ressurreição, nós podemos ter a certeza que o Senhor não abandona o seu povo. O Senhor não abandona o seu povo. No Evangelho de Marcos, o anjo olha para as mulheres e diz: avise Pedro e aos discípulos que ele ressuscitou e vai adiante da Galileia. A realidade da ressurreição demonstra que, apesar da nossa infidelidade, o Senhor se mantém fiel. O Senhor vai à frente nas nossas vidas, abrindo o caminho. E nós queremos Te agradecer, Pai, por isso. Pelo Teu amor, ó Pai. Pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Porque na nossa infidelidade, o Senhor é fiel. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez no nosso meio, pela Tua palavra, pela exposição, por aquilo que o Senhor, ó Deus, derramou sobre nós nessa manhã, Pai. Que o Teu amor e a Tua graça continuem a transformar o nosso coração, Senhor. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.